Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui no jogo aberto do debate. Separei aqui um trecho para vocês. Pessoal analisando a vitória do São Paulo ontem na estreia da Libertadores. Resultado importante, 1-0 placar magrinho, mas foi uma vitória muito importante. Créditos, jogo aberto, Grupo Bandeirantes. Deixa aquele like para estar fortalecendo você, torcedor tricolor que está feliz e contente com a vitória. Deixa o like, se inscreva, ativa o sino, mas agora bora pro vídeo. Tem muita gente feliz aqui, não vou dizer quem, né? Só o Cicinho, o Sgarbi, o Marco Aurélio Cunha. Cicinho, quem diria? Pro São Paulo e principalmente pro Zubeldia foi maravilhoso o resultado. Maravilhoso. É aquela história, tinha o tabu, né? 3 jogos contra o Talleres, 2 derrotas e um empate. Então o São Paulo, estreando com essa vitória, não enfrentou uma equipe tão perigosa ofensivamente, até porque a posição na classificação do campeonato do Talleres não tem favorecido. Então, assim, um time também bem desorganizado. São Paulo enfrentou um pouco de dificuldade, mas conseguiu vencer, que é o principal, né? Contando com o gol do Alisson, o Zubeldia armou um time para favorecer o Oscar. Em uma jogada, o Oscar achou o Caleri. E o impedimento foi pro zica do Caleri, né? O impedimento do milímetro, que tá zicado. Muita gente acertaria isso aqui. Mas valeu pela estreia e dá uma tranquilidade maior pro Zubeldia trabalhar. Marco, era fundamental vencer para o técnico de São Paulo. A pressão é enorme, mas para o time também começar a Libertadores vencendo fora de casa é muito positivo. E é muito difícil vencer a primeira fora de casa. Eu me lembro do tempo que nós estivemos lá, em geral não vencia a primeira partida fora não. Acho que uma vez no Peru, se eu não estou errado. Então sair largando na frente, essa vitória é para o Zubeldia. Ele precisa ter estabilidade para trabalhar. O pessoal que fica pedindo na cabeça dele, porque é confuso. Todo mundo é confuso, olha os outros times. E outra coisa, é proibido perder no futebol. Se o Santos perde, é o Neymar. Se o Palmeiras perde, é o Abel. Se perde o Corinthians, é o coitado do treinador. Então, poxa vida, não pode perder. Por que coitado do treinador? Porque todo mundo malha o cara. O cara foi campeão paulista ontem, hoje já não serve mais. O futebol precisa parar com essa história de que ninguém presta. Os caras têm dificuldade, todo mundo quer ganhar. E o São Paulo ganhou fora de casa um jogo. Eu vi uns comentários aí pela televisão. Jogou mal. Ganhou de um time argentino fora de casa a primeira partida. Esse é o objetivo da Libertadores. Quem sabe disputar a Libertadores. Por que o senhor não falava isso quando era diretor, né? Tinha que entrar todo dia com pressão. Vocês têm que ganhar. Aqui é São Paulo. Agora, na minha vez que eu tenho que cobrar, eu tenho que passar a mão. Vou bater também. Tem que ganhar, Zubeldia. Aqui é São Paulo, irmão. Eu cobrava internamente. Fora do campo, defendia todos vocês. Mas porque tava ali, mas cobrava. Olha a DR aqui. Sgarbi, qual é a sua sensação depois da primeira vitória na Libertadores deste ano? Tô com vocês, Didi. Primeiro vai ser cobrado também, vai. Eu tô quietinho aqui na minha. Não, mas o Alisson, primeiro falar do Alisson, que é um cara que merece muito, né? Um gol desde a Libertadores. Baita goleiro do Liverpool. Goleiraço. Goleiro do Liverpool, porque eu tô falando do grande do melhor Alisson do mundo, que é o de São Paulo. Nossa! Tô brincando, Rê. Mas o Alisson é um cara que, ele passou por várias dificuldades, se reinventou no São Paulo, joga muita bola, teve uma lesão difícil, né, no ano passado. Espetacular, é um cara que merece muito. E ainda tem que jogar sem o Pablo Maia do lado. Que é a dupla dele, né? Os dois são muito amigos também. Rê, pra mim, se eu falar que eu não senti falta de um pouco mais de coragem de São Paulo no jogo, eu vou estar mentindo. Senti. Pra mim era um jogo que o Zubeldia demorou pra mexer, claro, tem críticas a fazer. Só que quando vence a primeira partida, e eu concordo, fora de casa, numa Libertadores, depois de Botafogo, atual campeão, perder, Fortaleza toma 3 também de um clube argentino. Em casa, Fortaleza tomou em casa. Pô, você tá indo fora de casa contra o Talleres, um time fraco, tá? Ontem, meu Deus do céu, que joguinho do Talleres, Jesus Cristo. Mas você vai lá, uma pedra no sapato de São Paulo e vence, não é o momento de fazer, nossa, porque você acompanha a rede social, parece que o São Paulo perdeu o jogo ontem. Parece que perdeu. Então não é assim. Impressionante. Ganhou o jogo, é bom pro Zubeldia, deu pra ver ontem algo legal. O Alisson fez o gol e já saiu pra você algo legal. O Alisson saiu e fez pra você, pro Zubeldia, mostrou apoio ao treinador. O elenco todo também abraçou. E precisava disso. É um cara então que... não precisa mexer mais no treinador, né? Não, eu tenho minhas críticas. Pode deixar ele lá. Tenho minhas críticas. Pra mim, o São Paulo tem que jogar mais bola. Ele pode dar mais minutagem pra uma molecada da base, alguns jogos que é importante pra vender, quem sabe, alguns que devem sair no meio do ano. É importante. Só que depois de vencer o jogo, chegar a descascar o treinador, como eu tô vendo a galera fazer. Tá, mas aí a pergunta que eu faço é a seguinte: e agora, no final de semana contra o Atlético Mineiro fora de casa? Se não ganha, vai começar tudo de novo? Toda a pressão pra cima? Depende de como perder. Se perder o jogo tomando um baile do Galo,
Aí a pressão é gigantesca. Toca a música, É, negão. É claro, é Toca lógico. a música pra ele, negão. Que música? Eu sempre falo. Essa é de Salvador, negão. Você errou. Essa aí seria pra mim, eu imagino. Renata, não. Vocês estão tão. Olha, eles estão tão tristes e abalados com o resultado de ontem que não se entendem. É, olha, os caras Sem estão tudo... entrosamento, hein, negão? Você Fazer um churrasco, né? Pô. Mas assim, Ó, o Edu já falou, vou fazer um churrasco. Churrasco tá bem na hora do almoço. o doutor vive naquele mundo ideal, naquele mundo lúdico, naquele mundo maravilhoso, de que o treinador não tem pressão aqui no Brasil. Eu até posso concordar que ontem, por exemplo, cara, o São Paulo conquistou um baita resultado. Primeiro tempo o Tajeres não atacou. Segundo, era natural, joga em casa, foi buscar o empate. São Paulo resistiu e voltou com uma vitória. Lindo. Ontem a culpa não é dele. Tinha que escalar mesmo. E o mérito? Não, o mérito é dele também. porque O só mérito é dele. culpa. Mas a questão Só é o seguinte, tem se não culpa. ganhar no final de semana, porque não é a gente que está demitindo o Zubeldia, é internamente, é o torcedor que está pressionando, é o torcedor que tem expectativas maiores. Não é nós aqui dizendo que o Zubeldia está pressionado que vai fazer ele cair. Não, se ele não ganhar no final de semana, ele vai ter que ganhar agora todos os jogos, senão a pressão vai O voltar. problema é que quando você Não tem o que empata na fazer. estreia do Campeonato Brasileiro contra o Sport, você tem que ganhar do Galo fora. Esse é o raciocínio, por quê? O Brasileirão não dá chance por muito tempo. Edu, você sabe, o Palmeiras, recentemente com o Abel, o mérito é que ganhava tanto dentro quanto fora de casa. E isso aí fazia algo mais que virava título. Não, e principalmente as primeiras rodadas, né, Nath? Ninguém dá importância nos primeiros jogos. isso? Né? Porque tem a Sul-Americana, tem a Libertadores e vai deixando. Não, depois eu recupero. Depois você não consegue recuperar mais. Até porque os mesmos 3 pontos da primeira rodada é os mesmos da terceira, 18ª, Não me diga, meu Deus. 25ª. Diga, meu Deus. Entendeu? Então quer dizer que o Corinthians esse ano tem um título, o São Paulo tem 3 pontos e o Palmeiras... Calma, ainda é hoje. Aí, tá, isso é muito amanhã bom. a gente conversa, meu irmão. Olha! Amanhã a gente vai conversar. Ele gosta de Confiança. antecipar as coisas dos outros. Não, ele quer mudar o foco. É. Isso. Na verdade, Até o Edu já percebeu. já conhece o Ronaldão. O culpado é o Marcelão, é. Mas o São Paulo conquista um resultado que é muito legal, começar a Libertadores dessa maneira, mas é um grupo também em que agora vai jogar com a Aliança Lima, aqui no Morumbi, então... É o que tá fora de tudo. O Aliança vai perder as 6. Mas tirou o Boca Juniors da competição, na pré-Libertadores, que o Ronaldo caiu também. Vai ser. Olha a soberba, doutor. Que soberba, hein? Olha a soberba. Olha o Ronaldo pisando na bola ali. Olha o resultado. Tá sem o Lucas. Olha o resultado dos times peruanos. Presta atenção no futebol. Eles não vêm jogando bem, perderam em casa. Perderam em casa, eu acho. O River Plate ganhou do Universitário, né, na rodada. O Melgar empatou em 3-3 com o Vasco. Mas vocês vão jogar no Se Morumbi? esse ano empatou com o Acho Galo. que nem no Morumbi vocês vão jogar, eu sei não. Tava tendo show lá. Morumbis. Mas pode ter show, a gente joga em outro lugar, não tem problema. soberba. Agora, Vocês ganharam um joguinho de 1-0. Se ganha de 10, meu Deus, mas não é hein? melhor ganhar? Ah, tá louco. É, melhor ganhar do que Mas perder. tem que saber Tô por que campeão. ganha. É a crítica que eu faço ao Grêmio aqui, só misturando as coisas. Mas tem que saber por que perde e por que ganha. Porque muitas vezes ganha sem saber por que ganhou, aí ali na frente vai perder. Tem que analisar desempenho também. Mas Eu não ontem eu entendi o que você vi, quis dizer, eu não. vi comentário do Aí você confundiu tudo minha cabeça, gente. Que isso? Que isso, cara? Tentei pegar aqui, mas... Eu vi um monte de comentário ontem, depois do jogo, de professores de Deus aí, Professores dizendo o que de Deus. aconteceu e tal. E falando que o São Paulo jogou mal, cara. Onde que jogou mal? Jogou ontem não. bem, Ontem não jogou jogou bem. mal. Jogou Ontem bem. o São Paulo, ele fez por merecer, porque foi inteligente, jogando isso. fora de casa, Competiu, né, numa Renato? condição adversa, né, Edu? Everton Guimarães, como foi a sua avaliação sobre o São Paulo ontem lá na Argentina? Não apenas cara pelo dele. resultado, ele colocou os 3 zagueiros lá, que né, no final das contas o Edu até definiu bem, 2 linhas de 4, não é? Ele mudou um pouco as coisas, ele foi pelo estilo dele. Então, Renata, foi pelo estilo dele. Eu acho que o Zubeldia... e aí não é uma vontade minha, eu gosto do treinador. Eu gosto de gente doida, né, Renata? Não gosto de gente normal, coerente, tal, que entrega o básico. Não, eu gosto dele. Só que quem tá fritando o treinador não sou eu, não é a turma do jogo aberto e tal. Há uma insatisfação, porque o São Paulo tem elenco para jogar mais, né? O trabalho precisa ter uma entrega melhor. Isto posto, me parece que o Zubeldia está, rodada a rodada, fazendo para se garantir no cargo. Né? Você não vê nada de muito. Quer dizer, ontem ainda se viu, né? Ele fazendo as coisas da cabeça dele e tal. Tem desfalques importantes. Você perdeu o principal jogador do time é um problema. Agora, bom, entre aspas, para o Atlético que vai receber o São Paulo aqui é, por exemplo,
essa instabilidade do São Paulo. Aqui existe uma meia pressão também, porque o Atlético perdeu no último jogo do Mineiro, mas já era campeão, perdeu para o Grêmio e empatou com o Cienciano. E jogou melhor que os três. Então, desempenho o Atlético tem demais, só está faltando o resultado. Há uma meia pressão aqui, mas há uma pressão que é rodada a rodada nas costas do Zubeldia. Então, para domingo aqui, eu acho que vai ter meia pressão do Atlético, meia pressão do São Paulo, um pouco mais por causa do Zubeldia, mas eu acredito que o Atlético no domingo não deixa escapar a vitória aqui contra o São Paulo, não, Renata. E isso pode, sim, dependendo, e caso ela aconteça, dependendo da forma, pode azedar a garapa do Zubeldia, sim. Olha, ele já deu aquela provocada. Só vou deixar o suspense no ar porque tem um recadinho do Chico Garcia. Curiosa, será que algum integrante aqui deste programa acertou o placar da vitória do São Paulo? Dá uma olhadinha. E o jogo é Tadieres e São Paulo. E eu começo com você, Ronaldo. 2-0 Tadieres. De novo, agora cá, Tadieres. Chico. 0-0. São Paulo vence hoje, 2-0. 2-1 São Paulo. Eu vou de 1-1 nessa partida. E a... Tadieres, pai do São Paulo. 1-0 Tadieres. Nossa, olha a zica. Eu não erro nunca. O São Paulo vai empatar. Errou. Errou feio, errou rude. 1-0 São Paulo, 1-0 São Paulo, 1-0 São Paulo. Basta só que é o peso deste povo, calma, cacalçó. 1-0 São Paulo. 1-0 São Paulo. 1-0 São Paulo. Marco Aurélio Cunha e Ulisses Souza. Ulisses a gente ignora, né? Até porque ele não tá aqui, a gente pode falar mal. O problema do Ulisses é que ele treina mais do que todo mundo, mas depois come mais que todo mundo. O equilíbrio, né? Marco, você já previa essa vitória e aconteceu. Verdade, até o gol do Caleri. Pena que foi anulado pelo impedimento milimétrico do Oscar. Mas fiquei muito feliz pelo gol do Alisson, ele merece, o Sgarbi falou isso mesmo. Grande abraço, Alisson. Agradece o goleirão, hein? Goleirão também O Alisson é um parecia o jogador Alisson. que estava naquela pré-lista do Dorival Júnior, tem se destacado nesse começo de temporada. E a gente fala muito, Cicinho, no Oscar e no Lucas, obviamente, pela reserva técnica, pela importância. Mas o Alisson é um cara que também hoje virou essencial no São Paulo. Junto com o Rafael, são os dois principais jogadores do São Paulo hoje. Lógico, sem tirar os méritos do Lucas e do Oscar, mas a regularidade do Alisson, né, essa segurança que ele transmite ali no meio de campo, tem feito a diferença. E quando chega no ataque, assim, em momentos decisivos, né, consegue fazer gols e ajudar o São Paulo. Isso é muito bom pro São Paulo e para ele que deu essa volta por cima. E ontem, até o Sgarbi falava que o Cédric Soares seria titular no time e me surpreendeu que ele manteve o Enzo para tirar o Wendel, né? E jogou muito bem, por sinal. O Enzo... Muito bem. O Enzo é um dos principais jogadores de São Paulo. É um dos principais, chegou muito bem. Ganhou uma sombra, é injusto. Hoje ele é titular absoluto. E o São Paulo estava numa questão de precisar muito de um lateral, agora tem dois de qualidade, o Wendel e o Enzo. O Enzo, para mim, hoje é titular. É que no sistema de três zagueiros... O Alan Franco é muito bom jogador também. No sistema de três zagueiros favorece também os alas, né? Acho. O Cédric chega bem na frente, o Enzo Dias é muito bom também. Esse Cédric também chegou assim, do nada, né? Foi um cara também chegou em muitas dúvidas, porque não jogava há muito tempo. Tá muito bem. O São Paulo tem uma grande defesa. O time de São Paulo é bom, no modo geral. Bom, tem um ataque bom, meio campo bom, defesa boa. Tem que fazer jogar bola, só penso isso. Pra temporada, Edu, pensando em Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, como é que você enxerga o São Paulo? Olha, eu enxergo que ele vai não brigar pelo título, mas eu enxergo que ele vai competir ali entre os quatro ali do Campeonato Brasileiro. Até porque a gente vê que o elenco do São Paulo é bom, tem bons jogadores, como o Sgarbi acabou de falar. Né? Eu gosto muito do Alan Franco como zagueiro. Monstro. Né? Ele se impõe, é um cara rápido. Por mais que de repente não é tão alto, mas ele consegue ganhar bastante bola no alto. Então eu vejo assim, por isso que a gente cobra do treinador. Porque tem elenco, tem time, mas o time não está jogando. Então por isso que o treinador tem que ser cobrado para que esse time consiga jogar melhor, né? E brigar realmente entre as primeiras colocações. É isso, torcedor tricolor, pessoal, falando sobre o São Paulo, são aí do Jogo Aberto. O Cicinho Dracena, o João Pedro Sgarbi, Chico Garcia e os outros, né, participantes aí do Jogo Aberto, falando sobre o São Paulo. Dr. Marco Aurélio, né, o Ronaldo também, Renata, falando sobre o São Paulo.
uma vitória importante ontem. Não foi aquele bom futebol, né? Aquele grande futebol do São Paulo ontem, mas foi um resultado importante. Isso é o que importa, né? Libertadores principalmente. O São Paulo conquistou um resultado importante, os 3 pontos. E agora é focar nas próximas partidas. Final de semana, se o São Paulo tropeçar contra o Atlético Mineiro, a pressão vai vir para cima do Zubeldia novamente. A gente sabe muito bem como que funciona, mas o São Paulo estreia muito bem. Vitória, 3 pontos na Libertadores. E agora é se preparar para a sequência. Ontem o Calera ainda perdeu um gol. Destacar também, né, que o Lucas não jogou. O São Paulo jogou com um desfalque aí de peso, que foi o Lucas. Muito provavelmente não vai poder contar com ele na próxima partida da Libertadores, né? Mas quem sabe nos outros próximos jogos, no final de semana também ele não vai poder jogar. Torcer para que ele se recupere aí o mais rápido possível, voltar e deixar o time ainda mais forte, né, para a sequência dos próximos jogos. O torcedor está contente, né, com a vitória, não está muito contente com o desempenho do time. Claro que tem muita coisa ainda para melhorar, para evoluir. O Zubeldia tem que corrigir algumas coisas, achar soluções para outras coisas também. Mas foi um resultado importante, 3 pontos, e o São Paulo largando muito bem, né? Estreando com o pé direito na Libertadores 2025, tricolor que vai em busca, né, do tetra da Libertadores. Deixa a sua opinião aqui abaixo, o like, valeu e até a próxima, galera.